O próximo convidado do Fórum TSF é o professor Paulo Borges, professor de Filosofia na Universidade de Lisboa, também presidente da Associação Agostinho da Silva, e convidado para este fórum porque é o diretor do Movimento Internacional Lusófono, que edita a revista Nova Águia, cujo primeiro número tem como tema forte a ideia de pátria. Bom dia, professor Paulo Borges. Há uma certa ideia de pátria nesta euforia em torno da seleção portuguesa? Bem, há de facto uma certa ideia de pátria, não é? Em primeiro lugar, o que me parece é que este fenómeno é um fenómeno que se inscreve num fenómeno mais global, que é em que o futebol surge como um sucedâneo da religião. As pessoas, perante o futebol, as pátrias, as nações, as coletividades voltam de algum modo ao êxtase tribal, não é? Portanto, sem o qual, aliás, o homem não parece poder viver, não é? São momentos de grande euforia em que as pessoas se identificam com os novos deuses, que são os jogadores, que são os emblemas, que são as cores, e de algum modo volta-se a uma espécie de paganismo tribal arcaico. Não é? Isto é muito apelativo porque as pessoas esquecem durante algum tempo os seus problemas pessoais, não é? Que são próprios de um mundo moderno, onde o individualismo aumenta e as pessoas, ficam presos dentro dos seus mundos pessoais, com as suas preocupações particulares. E neste momento esquecem isso tudo e sentem-se de algum modo dissolvidos numa grande onda de energia, e é um pouco isso que está a acontecer, à volta agora da seleção portuguesa. Vê muito isto, tendo em conta isso que nos disse, professor, vê este entusiasmo, esta euforia como uma certa alienação ou é mais do que isso? Olha, eu penso que é as duas coisas. Num certo sentido, dir-se-ia que é como se as pessoas não encontrassem neste momento outra saída da sua alienação habitual, da alienação própria das suas preocupações, da obsessão com o sucesso, com a carreira, com a sobrevivência, em alguns casos, não é? Não encontrassem outra saída senão esta espécie de êxtase, esta espécie de transe que é o futebol e que de algum modo os faz entrar num outro mundo onde durante algum tempo, pelo menos enquanto dura o jogo, ou enquanto dura a expectativa de se vencer alguma coisa, se esquecem todas as outras preocupações. Mas, obviamente, também há uma dimensão de alienação nisto, não é? Porque as pessoas eu tenho visto, não é? As pessoas benzem-se perante a passagem da seleção, as pessoas quase se prosternam perante os jogadores, não é? É como se, de facto, estivessem a divinizar homens que são perfeitamente iguais a nós e, às vezes, em termos mentais, muito inferiores a nós, não é? E com isto tudo as pessoas esquecem-se, de facto, não é o triunfo de Portugal no Europeu ou no Mundial, não são os golos ou as grandes exibições do Cristiano Ronaldo ou do Quaresma ou da seleção que vão resolver os nossos problemas individuais, pessoais e coletivos, não é? Portanto, nesse sentido há também uma certa alienação. E este interesse por futebol, e estou agora a pegar aqui no manifesto da Nova Águia, Revista de Cultura para o século XXI, um dos pontos, o ponto quinto, as virtualidades e o universalismo da comunidade lusófona. Sim. O papel pode desempenhar aqui também um papel. Há pouco o ouvinte anterior, que tinha vivido em Moçambique, dava-nos aqui conta do facto de o futebol português ser vivido em Moçambique quase como se fosse o futebol moçambicano. Sim. Não, de facto, neste momento a seleção portuguesa. Esse é o aspecto positivo deste fenómeno, não é? Num momento em que a nossa identidade em termos portugueses e em termos lusófonos está muito esquecida. Os portugueses são o povo que mais pensa pior de si próprio, não é? O povo que mais descrê em si próprio, não é? E neste momento parece que aquele sentimento fundamental de solidariedade cívica, sem o qual uma nação não pode existir e sem o qual uma comunidade que fala a mesma língua não pode existir, é como se esse sentimento neste momento dependesse, de facto, girasse tudo em torno de uma seleção e dos seus possíveis sucessos. Agora, obviamente, não é? Se nós dependemos disso para existir como coletividade, seja Portugal, seja a comunidade lusófona, estamos sujeitos, às oscilações entre a euforia e a depressão, não é? Haverá euforia quando houver uma vitória, haverá profunda depressão quando houver uma derrota, não é? Portanto, nós temos que, de algum modo, transcender isso. Agora, isto mostra que, de facto, há uma espécie de saudade, há uma nostalgia de nos sentirmos unidos, não é? Quando a vida nos separa, quando a política nos separa, não é? Talvez hoje o futebol sirva nestes momentos para o ressurgimento de um sentimento de identidade comunitária. E, de facto, isso mobiliza muitas pessoas, não é? Para além dessa oscilação quase bipolar entre a euforia e a depressão, o futebol acaba por ter esse fator identitário. Somos uma comunidade
mas que não seja unida por aquela seleção. Sim, é um facto agora, uma verdadeira comunidade. Eu penso que as pessoas neste momento estão a projetar na seleção e nos seus possíveis sucessos, não é? O desejo de um encontro mais profundo consigo próprios. É nesse sentido que nós, a Nova Águia, o Movimento Internacional Lusófono, consideramos que há que cultivar a nossa identidade a outros níveis, obviamente não só no nível futebolístico. Não é? Nós temos que recordar a nossa identidade cultural. Temos que ver que hoje Portugal é uma expressão de uma comunidade lusófona que tem 240 milhões de falantes e, portanto, é uma comunidade com imensas potencialidades em todo o mundo e que não podem estar apenas centradas no futebol, não podem estar apenas dependentes do futebol. Claro que todos nós desejamos os maiores sucessos à seleção, mas também desejamos que todos nós não fiquemos dependentes dos sucessos da seleção, não é? Porque seria mau se assim acontecesse. Não é? Até porque em termos nacionais há outros motivos de orgulho na ciência, na cultura, nas artes. Sim, pois é, a questão é essa, é que nós parece que nos esquecemos de qualquer outro tipo de motivo de orgulho e de qualquer outro exemplo que existe na nossa tradição, no nosso património cultural, não é? Esquecemos da mensagem que pessoas como Luís Camões, António Vieira, Pessoa, Agostinho da Silva, Teixeira de Pascoais e muitos outros nos deixaram, não é? Esquecemos de que eles nos disseram que a vocação de Portugal é, de algum modo, contribuir para uma outra globalização, para uma fraternidade universal dos povos, das culturas, das religiões, e só prezamos Portugal e o nosso sentimento de identidade nacional a partir do futebol. Ora, isto é muito redutor, é muito pobre, não é?